Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para estudar a palavra para o nosso terceiro dia de propósito. O dia mais precioso que nós temos é o dia que a gente para estudar, para ter relacionamento com Deus. E hoje é o dia da nossa terceira verdade do propósito. Eu sempre estou compartilhando um dia antes de nós termos o tema, do dia para orar, para viver, para buscar a Deus, para que a gente possa se organizar. Então, a nossa terceira verdade tem o título de relacionamento e não resultado. Porque essa é uma verdade muito importante que nós precisamos ter na nossa vida para que a gente possa frutificar e alcançar os propósitos de Deus para nós. Sabe que a gente tem a tendência de endemonizar tudo. Tudo que não dá certo, a gente expulsa o diabo, é culpa do diabo. Mas pare com isso, sabe por quê? Você tem que se responsabilizar de uma vez por todas pelo que você fez e colher a consequência daquilo que você decidiu fazer. E não vem falar que é inveja, não vem falar que foi o demônio, porque ninguém tem inveja de você. A sua vida ela é muito única e tem bilhões de pessoas na Terra com a vida mais emocionante de ser desejada e vivida do que a sua, do que a minha. Então, para com essa coisa. É inveja, é o demônio. Não, são as consequências das nossas escolhas. Por isso, a gente precisa mudar. Porque às vezes a nossa vida está calcada somente em resultados. E o que Deus nos chama para ter é relacionamento. E para isso acontecer, nós precisamos mudar de pequenas em pequenas tarefas. Fazendo uma autoanálise de nós. O que é que nós precisamos de fato para que essa verdade seja vivida por nós. E não uma verdade apenas para a gente discutir aqui. Porque a gente tem que aprender que seguir a Jesus tem que ser pelo relacionamento e não pelo resultado. Muitas vezes nós buscamos nos encontrar com Deus apenas quando desejamos e queremos alguma coisa. E isso é muito mal, isso não é bom, isso não nos favorece. Eu quero abrir aqui a palavra no nosso primeiro texto de hoje, que está lá em Gênesis 30, no versículo 1. Diz assim: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filho, senão eu morrerei. Olha só o que Raquel está falando. Agora vamos abrir também lá em Ruth. Eu anotei tudo aqui porque eu, para sair da conversa e aumentar outras coisas, aí o tempo vai embora, é comigo mesmo. Então eu vou seguir o meu roteiro, hein? Ruth 1, versículo 20 e 21. Deixa eu achar aqui, achei. Eu não tô com a minha Bíblia, ela ficou no carro, eu peguei a Bíblia aqui do meu esposo, eu tô perdida. Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim? O Todo-Poderoso me tem afligido? Bom, quando Deus não nos responde, a gente às vezes até surta, sabia? A gente dá chilique, porque Deus não nos respondeu do jeito que nós queríamos. Assim como Raquel fez essa oração, pedindo, me dá filho, senão morro. Ela fez essa fala ao esposo e orava a Deus da mesma forma, O versículo que eu li, ela estava dialogando com o esposo dela. E depois ela tem orações suplicando a Deus. Veja só, eu registrei aqui. A Raquel faz a oração com data de entrega, ela faz oração com o roteiro que ela quer e com o desfecho que ela quer. Peraí, se ela busca a Deus por um pedido, que era o ventre dela, que era estéril, como que ela pode roteirizar o tempo, a forma, a maneira como Deus vai agir? E mais, ela suplica ao esposo por um milagre que só Deus poderia fazer. E às vezes nós temos essa tendência perigosa de buscar a Deus para termos resultado. Resultado a gente entrega no trabalho. Aí no trabalho sim, você tem que dar conta e apresentar seu resultado. Mas com Deus as questões são postas através do relacionamento. E não relacionamento abusivo, tóxico, onde você dita as coisas àquele que tem o controle. É claro que nós precisamos ter os nossos desejos e a instigação de queremos ser satisfeitos, mas Deus é quem sabe o que precisamos e é Ele quem conhece o que pode nos trazer satisfação, porque os nossos sentimentos são totalmente enganosos. Nós oramos, como Raquel, por muitas vezes, com uma falsa súplica, porque quando ela fala, me dá filho, senão eu morrerei. Como assim? Isso é uma ameaça. Ameaçando o esposo, Jacó ali sem saber o que fazer, porque ele não tinha o poder de dar o filho para ela. E a mesma coisa nós agimos com Deus. Deus, se o Senhor não me responder nesse jejum dos 7 dias da verdade, eu vou abandonar o ministério, eu não quero mais saber. Então a gente ameaça Deus diante daquilo que nós queremos, que nós roteirizamos. E será que Deus está nesse roteiro? Às vezes nós somos tão péssimos roteiristas, tal qual as séries que tem aí em canais, em lugares que são péssimos para produzir esse tipo de gênero, para que possamos consumir no entretenimento. Então, a gente não pode ser como Raquel, que estipulou uma régua de valor para o ventre dela. Ela obrigou a que o marido desse para ela o que somente Deus pode nos dar.
poderia dar a ela. E às vezes assim é a nossa vida. Nós colocamos uma régua de valor diante das pessoas para que supram aquilo que nós queremos, que nós buscamos enquanto milagre. Só que as pessoas não vão nos dar nada. Somos nós quem temos que entregar a Deus relacionamento. Somos nós que temos que procurá-lo para termos uma entrega de coração aberto e não termos um relacionamento usurpador, que é roubar aquilo que Deus pode nos dar. Não temos que nos relacionar com um Deus que nos dá bênção. Nós temos que nos relacionar com um Deus, o nosso amado Deus, pelo que Ele é. Olha só, ela determinou o prazo de validade para Deus. Ela queria o filho, mas prazo de validade para Deus não existe, porque Ele é o ontem, o hoje e será eternamente. Nós não temos o direito de determinar as coisas do modo do como e quando queremos, porque antes que nós estivéssemos aqui, Ele já era. Ele tem o controle, Ele é detentor de todo o tempo. O mundo está difícil, são guerras, é taxação, é briga, é discórdia, é pai matando filho, é filho matando pai, são as violências do mundo, é sequestro, é tudo. Mas antes de tudo isso existir, Ele já era. E glória a Deus por isso. Ele está no controle de todas as situações. Deus, Ele não vai cumprir tudo aquilo que eu quero. Ele não é obrigado a isso, porque Ele já sabe que talvez o que Ele me der que eu estou pedindo, eu vou me perder. Raquel significa ovelha, mas ela tinha um papel e uma função de predadora, não de uma ovelha. As ações dela refletiam como uma predadora. Ou você me dá, eu acabo com você. Porque quando ela fala que ela vai morrer, ela está gerando tristeza no marido. Ela está acabando com os sentimentos dele, fazendo com que ele também tenha a responsabilidade de se sentir um inútil diante daquilo que ela não conseguia gerar. Então, muitas vezes nós estamos buscando a Deus da mesma forma como Raquel dialogava com seu esposo e como ela se relacionava e dialogava com Deus. Porque aí a gente passa de sermos pessoas que oram e usamos este momento de buscar a Deus como meros buscadores de Deus por apelos emocionais, achando que Deus não conhece a intenção do nosso coração, achando que Deus não sabe o que passa lá dentro de nós. Noemi, o texto que nós lemos na sequência, ela não deixou a sua amargura romper, quebrar o relacionamento dela com Deus. Ela permaneceu. Relacionamento com Deus é muito mais importante do que aquilo que ele possa nos dar. Veja só, Noemi tinha perdido esposo, filhos, não tinha mais nada, estava pobre. Tudo que ela tinha ficou nessa terra a qual ela decidiu sair e voltar para a sua existência, a sua terra natal. Ela decidiu, na sua amargura, continuar o relacionamento que ela sempre teve com Deus. Ela não permaneceu ali. E nós erramos por permanecer no lugar que não nos pertence, por permanecer no sofrimento e na amargura que estamos vivendo, mas precisamos entender que ela é transitória, que Deus está de braços abertos para nos acolher e passar conosco essa dor. Então nós temos que nos levantar e fazer como Noemi, ir atrás do nosso povo, ir atrás do nosso Deus. E nós, em nossas frustrações, estamos nos unindo com pessoas que estão desalinhadas, que não são o povo de Deus, que não é da terra de Deus, e aí vamos para fofoca, vamos para mentira, vamos para o engano, vamos atacar uma pessoa, vamos atacar a nossa liderança, vamos falar mal de quem está diante de nós, do nosso apóstolo, da nossa bispa, porque eu não concordo, não acho legal. Então isso não vem de Deus. É claro que nem todos os dias nós vamos acordar florescendo, vamos acordar, nossa, hoje eu vou viver tudo de muito bom. Tem dia que eu acordo que eu não quero olhar na cara de ninguém. Mas quando isso me sobrevém, eu já expulso em nome de Jesus. Porque isso não é de Deus. Porque Ele disse que já havia vencido aqui as batalhas que nós teríamos. Ele disse que Ele é o meu bom pastor e eu não teria falta de nada. De coisas boas e ruins. Mas Ele é o meu pastor e estará comigo em todo momento. E quando eu quero fazer a coisa do meu jeito, eu invalido o pastoreio. Eu invalido a prioridade que eu devo ter para ter uma rotina que seja um altar e não um peso sobre a minha vida. E aí, a Noemi, ela estava amarga, estava triste, mas ela voltou para ajudar e somar com o povo dela. E quando ela faz essa volta, ela encontra redenção. Ela encontra a saída para o problema dela e para a nora que volta junto. E todos já sabemos dessa história magnânima. E ali o Redentor aparece. Assim como Deus se aparecerá para nós como nosso Redentor, se o buscarmos através do relacionamento e não pelos resultados que nós queremos ter. Eu quero o resultado de vou tirar a pastora Fernanda, porque ela não está suprindo a maneira pela qual eu acho que tem que conduzir o ministério infantil. Ah, não, eu quero um carro X, eu quero um salário Y, eu quero sair daquele emprego que ninguém presta. Ninguém presta, só você, né? Só você que é o perfeito, a perfeita. Nós temos essa tendência. Aí quando você perder esse emprego, você vai chorar lá no pé do Senhor, pedindo uma outra porta. Será que Deus vai te dar? Porque o que Ele te deu, você não está fazendo valer? A dor de Noemi não fez com que ela abandonasse a Deus. E nós, enquanto cristãos e filhos de Deus, não estamos isentos de passar por sofrimento. Muitos de nós passamos até por mortes de queridos nossos. E falamos como Noemi, a partir de hoje meu nome é amargura. Não me chame de Noemi. O meu nome é tristeza, é dissabor, é tormenta, é abandono, é pobreza. Será que Deus decidiu acabar com a minha vida, com a minha história? Foi isso que eu li aqui.
Mas mesmo ela professando o que ela estava sentindo, ela não largou o relacionamento que ela tinha com Deus. Nós precisamos saber chorar no lugar certo. Precisamos saber chorar no colo certo. Precisamos desabafar com a pessoa que é espiritual e que tem relacionamento com Deus. Senão você vai desabafar também com quem não presta igual a você. E aí vai ser ladeira abaixo. Então nós precisamos nos posicionar e voltarmos para Deus na hora da nossa amargura e da nossa dor. E se Deus não fizer o que você quiser, será que você vai continuar na presença de Deus? Talvez você está, bem longe de Deus, faz tempo, você nem está na presença dele, porque ele não tem dado aquilo que você quer. E aí você está fingindo que é de Deus, porque você vai para a igreja, porque você está no ministério cuidando de crianças, porque você está louvando, você está contando história, porque você leva uma criança ao banheiro, porque você pega as crianças no culto para levar para quem vai ministrar, porque você manda mensagem para a bispa, porque você curte o vídeo do apóstolo. Mas só o seu coração sabe de verdade se você está em Deus diante do que você está passando, ou diante de você ter recebido não vou dar aquilo que você está pedindo. Raquel desejava a maternidade, mas sabe para quê? Para ter competição com a sua irmã. Ela queria provar que ela também poderia gerar. Enquanto a irmã dela gerava, ela, que era a mulher amada, o marido dela não amava a irmã dela. Ele amava Raquel. E ela nem usufruía desse amor. Olha o que esse homem pastou para estar com ela. Quando eles ficaram juntos, ela não gerava. Ela colocou essa questão da maternidade como foco principal e priorizou acima do amor que ela recebia do esposo. Então ela queria gerar. Enquanto a irmã não parava de gerar, para também buscar o amor e o sentimento que o esposo não tinha por ela. Ele tinha por Raquel. E então as duas disputavam em dores interiores que ela tinha e não usufruíam daquilo que Deus já tinha dado. Abriu a madre para um e deu amor para outra. E ambas não tomaram posse daquilo que estava ali para que fosse o propósito de vida delas. E às vezes nós estamos assim. Raquel, ela tinha uma forma abusiva de falar. Ela era manipuladora. Ela agia como muitos de nós. Manipulamos as situações, acontece um fato. Você não é verdadeira com o fato que aconteceu. E aí você começa a disseminar coisas, a manipular para que as pessoas façam a tua vontade, para que o teu ego seja preenchido. Você fala, imagina, aquela pessoa fez aquilo? Não foi bem assim. Para que fez aquilo? Por que você começa a atacar? Porque a pessoa não fez o que você queria. Porque você queria estar no lugar daquela pessoa, mas você ainda não está pronto para estar. E aí você começa o quê? A atacar. Você precisa buscar o lugar que você deseja através do relacionamento com Deus. Porque quem nos coloca nos lugares é Deus, não somos nós. Se nós ocuparmos um lugar que não nos pertence, isso vai trazer maldição e peso para a nossa vida. E tudo que Deus nos dá com propósito não traz peso. Lembra que nós discutimos sobre prioridade? A rotina, quando ela é posta como altar a Deus, ela é leve, ela é prazerosa. Agora, quando eu reclamo, é porque Deus não está no negócio. Não no negócio que está acontecendo, no teu negócio. Se não analisarmos de fato a motivação do nosso coração para aquilo que nós estamos pedindo para Deus, o pecado fica lá oculto, mascarado, ele fica lá dentro nos consumindo e a gente se torna uma pessoa amarga. Fala até como Noemi. Troca meu nome. Não me chame de Noemi, me chame de amargura, me chame de amarga. E assim muitos de nós podemos passar em algum momento ou estamos. E aí a gente não reconhece, porque a gente sabe, mas a gente não quer reconhecer a intenção do nosso coração, a motivação daquela oração. Eu quero aquele carro porque eu quero me exibir para todo mundo que eu tenho carro na minha rua. Eu quero casar com aquele rapaz para mostrar para todo... Eu quero namorar com aquele rapaz que eu vou mostrar para todo mundo. Gente, peraí. As coisas não são assim. E aí nós nos tornaremos como Raquel. Desejamos algo para vencer uma disputa, para dizer que eu tenho mais do que o outro, ou para falar que eu também consigo ocupar o lugar que você ocupa. Peraí, chegou agora e está lá nesse lugar, como assim? Então nós precisamos ter muita atenção, se não estamos sendo como Raquel, de buscar a Deus para um resultado egocêntrico, que nos rompe da presença de Deus. Nós não devemos amar Deus pelos resultados, mas sim pelo que Ele é. A Raquel, ela condicionou a vida dela inteira por um milagre. Ela não saboreou o prazer de estar ao lado de um homem que a desejava, que a amava, que se apaixonou por ela. Ela condicionou a sua vida através daquilo que ela queria e não alcançava. Será que é por isso que muitas vezes a gente não alcança o que a gente quer? Porque estamos condicionados a um resultado e não é o relacionamento com Deus? Já Noemi entregou a sua dor ao Senhor e recebeu a redenção. Às vezes, Deus vai nos responder. E às vezes, Ele vai nos responder apenas com a presença dEle. Ele não vai entregar aquilo que você está pedindo, mas Ele vai se fazer presente com você no relacionamento. Você vai falar, meu Deus, não chega, não estou entendendo nada, mas eu sinto a Tua presença, eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou caminhar, eu quero ser cheia de Ti. Oh, Jesus, eu sinto tanto a Tua presença enquanto eu falo aqui. É assim que a gente tem que viver, com o nosso coração cheio da presença de Deus, com o nosso coração transbordando de relacionamento sincero com aquele que nos ama, que cuida da nossa vida, que cuida dos nossos pensamentos, do nosso sentimento, que se importa em termos uma saúde emocional, porque quando estamos amargos nós corrompemos a nós mesmos e quem está à nossa volta. E nós estamos trabalhando com crianças puras, que nos veem como exemplos, eles olham para nós e enxergam Deus. E que Deus mentiroso é esse, que eu falo da boca para fora e não vivo? Precisamos nos apropriar dessa verdade, nos relacionar com Deus com o coração aberto. Oh, Jesus maravilhoso, Tu és, Senhor Jesus, tremendo. O que nos satisfaz não é o que a gente deseja, mas o que Deus deseja pra gente.
o que ele já vê que é bom para a gente viver, ele já sabe o que a gente precisa. Então a gente às vezes está insistindo em coisas que não são boas para a gente. E aí nós não aceitamos isso e nem queremos mais a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a gente age como criança. Eu não quero ficar perto daquele que não me dá o que eu quero, então eu me afasto dele. E aí damos legalidade para Satanás se aproximar de nós. Não podemos ter um relacionamento utilitarista com Deus. Vamos parar de utilizar a Deus, de coisificar a Deus. Se ele não me der, eu me afasto dele. Deus não precisa nos dar nada. Ele já entregou o seu único filho por nós, que morreu na cruz do madeiro, que nos garante a vida eterna. É para isso que nós temos o nosso Senhor Jesus. Para termos uma vida eterna com Ele, não é aqui. Nós estamos tão preocupados com tantas coisas e não estamos cuidando da gente aqui para termos garantia na vida eterna. Será que a sua vida eterna você vai querer ter no inferno? Então para de falar do outro, para de se levantar contra o outro, na igreja, no seu trabalho, na sua família. Nós precisamos ganhar almas, nós precisamos cuidar das nossas crianças, nós precisamos abrir a boca e eles serem cheios do Espírito Santo. Nossos adolescentes precisam falar em línguas, ter visões, estender as mãos e haver cura. Nós precisamos encher aquela igreja da família dessas crianças. Nós não podemos ter um relacionamento utilitarista, mas sim, o nosso relacionamento com Deus, ele tem que estar embasado no amor, na submissão, na confiança, na obediência, na aceitação. Aceite-se. Se perdoe, se melhore, se transforme. Você não precisa ter o que o outro tem para que você seja feliz. Você precisa ter a presença de Deus na tua vida. É disso que nós precisamos para sermos felizes, sermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Não existe se relacionar com Deus por resultados. Nós não temos Deus como um patrão. Nós não temos que apresentar resultado para Ele. Nós temos que apresentar a nossa vida, a nossa adoração, a nossa entrega, a nossa busca. É nisso que nós devemos estar focados. Nós não podemos ter um relacionamento usurpador, mas devemos ter um relacionamento de entrega. E que a nossa vida seja entregue a Deus, de corpo, alma e espírito. E que Ele reine em nós, reina na minha vida, Jesus. E tira tudo que não presta. Tira tudo, Senhor, que me afaste de Ti. Tira tudo aquilo, Senhor, que eu faço, que eu penso, que eu acho, que o Senhor não esteja. Eu não quero, Senhor, Te usar. Eu quero caminhar contigo, eu quero te conhecer. Eu quero me relacionar contigo, Senhor. Eu quero viver essa verdade na minha vida. Senhor, eu não estou jejuando por acaso. Eu não estou buscando a Ti por acaso com os meus irmãos, Senhor. Mas nós queremos viver intensamente essa verdade, a fim de cumprir o propósito a qual nós somos chamados. Se nós estamos nesse ministério é porque Deus nos escolheu, nos chamou, nos separou. E vamos fazer com excelência. Porque a partir de hoje, nós viveremos em relacionamento com Deus. E não buscaremos para termos o resultado que queremos. Não seremos como Raquel. Seremos posicionados como Noemi. Mesmo se arrastando em dor, nós jamais abandonaremos o nosso Senhor. Um beijo para você. Fique firme, porque Deus tem feito grandes e extraordinárias coisas na nossa vida. Deus te abençoe.